Olá, meu nome é Mari Neguel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre um mercado que eu adoro, eu amo falar sobre, mas fazia muito tempo que eu não comentava aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o mercado bancário. No caso, eu vou comentar sobre o resultado dos bancos, que deu muito o que falar. Vou comentar sobre Itaú, BTG, Santander, Banco do Brasil, Inter. E sim, eu vou explicar o que aconteceu com o Bradesco, que deu todo esse pânico no mercado. Para quem não viu, as ações chegaram a cair 16% num dia. Então sim, se você investe no mercado bancário, fica nesse vídeo porque ele foi feito para você. E fica até o final porque hoje o vídeo tá bom. Acho que para começar o vídeo é importante comentar que os bancos brasileiros são simplesmente os bancos mais lucrativos do mundo. E que sim, se você investe no Brasil, você tem que acompanhar esse mercado. A grande verdade é que a bolsa brasileira, o mercado brasileiro, é muito pequeno comparado com as bolsas mundiais. Só para vocês terem uma ideia, para comparação, o valor de mercado da Apple sozinha, né, a empresa Apple, é de 2,8 trilhões de dólares. Enquanto a nossa bolsa inteira somada está na casa de 1 trilhão de dólares, só para vocês terem uma ideia de quão pequeno é o nosso mercado. E sendo que disso, né, a grande maioria acaba sendo commodity banco. Então, se você quer acompanhar o mercado, se você quer entender as movimentações do mercado, você tem que acompanhar o mercado bancário. E é muito interessante olhar para banco no Brasil, porque apesar da nossa bolsa ser pequena, apesar do nosso mercado estar em desenvolvimento, a gente consegue a proeza de ter os bancos mais rentáveis do mundo. Dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. O ROI médio do setor bancário no Brasil é um dos mais altos do mundo. Os bancos estão entre as empresas mais lucrativas do país, as empresas mais eficientes do país. Eles lucram milhões de reais por dia. Então, se você investe no Brasil, esse é o mercado que você tem que acompanhar. E eu já fiz vários vídeos aqui no canal comentando sobre o setor, né, apresentando as características do setor de forma geral, apresentando as empresas, falando sobre as empresas. Recomendo que vocês vejam, até porque o vídeo de agora não vai ser tão introdutório. Mas, enfim, só para contextualizar, é um mercado que investe muito em tecnologia, um mercado que investe muito em inovação. Nos últimos anos teve um crescimento importante das chamadas fintechs, mas mesmo com esse crescimento acelerado, a gente ainda vê uma concentração importante do mercado nos chamados bancões. E agora esses bancos divulgaram o resultado de 2023. No momento que eu tô gravando esse vídeo, só falta o resultado do Nubank, né, desses bancos mais conhecidos. Eu tô gravando o vídeo no carnaval, então ele ainda não divulgou. Mas enfim, dos bancos que divulgaram, alguns agradaram muito, como sempre, né, batendo recorde, lucro recorde, e outros já tiveram resultado mais amargo, como, por exemplo, aconteceu com o Bradesco. E aí, só pra ficar claro, eu não vou conseguir fazer uma análise muito aprofundada de cada resultado, porque senão o vídeo vai ficar absurdamente longo. Mas vou pincelar as principais características de cada resultado. Vou começar falando sobre Itaú, depois vou falar sobre o Bradesco, depois sobre o Banco do Brasil, vou fazer um rápido comentário sobre o BB Seguridade, um rápido comentário sobre o Santander, Inter, e vou fechar o vídeo falando sobre o BTG, que foi um resultado que impressionou muito o mercado. E aí, começando por ele, né, o maior banco do Brasil e, de longe, o melhor bancão do país, sem dúvida. Vou começar falando sobre o Itaú. O Itaú, ele tem uma proeza que a cada ano, a cada trimestre, ele consegue bater o lucro recorde dele. Ele não para de fazer dinheiro, né? Tanto ele quanto o Banco do Brasil são os dois bancos assim mais lucrativos, mais rentáveis do Brasil atualmente. Em 2023, o lucro do Itaú teve uma alta de 16% versus 2022, alcançando o lucro de 35,6 bilhões de reais, né, uma máquina de fazer dinheiro, e o resultado como um todo foi um resultado muito positivo, carteira de crédito subindo, margem subindo, inadimplência caindo. Então, assim, ao contrário do Bradesco, por exemplo, eles conseguiram emprestar dinheiro para quem pagava, não tem outra forma de falar, emprestar dinheiro bem. E além disso, né, a questão do resultado, que agradou muito o mercado, né, lucro subindo, margem subindo, além dessa parte do resultado em si, o mercado está positivo porque ele vê que o Itaú está fazendo alguma coisa, né? Ele vê que o Itaú inova, ele vem fazendo inovações. Isso é uma coisa que eu venho falando aqui no canal desde 2021, desde que eu comecei a falar de mercado bancário aqui, né? O Itaú agora está explorando mais o mercado de criptomoeda, compraram uma parte da Avenue. Então, sim, o mercado gostou muito do resultado e, além disso, está com uma expectativa boa para a empresa, né? Porque está vendo que eles estão se movimentando. Enfim, se tem uma coisa que o Itaú deixou claro, né, que todo aquele discurso que estava acontecendo há 3 anos atrás, né, de que os bancões iriam morrer, de que as fintechs iriam superar os bancões, o Itaú deixou claro que com ele isso não vai rolar, né? Ele tá acordado, ele tá acompanhando os movimentos de mercado, ele tá se posicionando e tá lucrando como uma máquina. Agora,
Se enquanto numa ponta o Itaú é um bancão que deu muito certo, né, que emprestou dinheiro para o povo certo e foi fazendo inovações, foi fazendo aquisições, enquanto de um lado a gente tem esse exemplo, da outra ponta a gente tem outro banco com características completamente opostas, que é o Bradesco. O Bradesco foi um banco que não fez essas movimentações, né? Não fez aquisições, não pensou em crescimento no longo prazo, não pensou em inovar, se tornar um banco tecnológico, não tem outra forma de falar. Ao mesmo tempo, para piorar a situação, o Bradesco ainda conseguiu emprestar dinheiro para o povo errado, né? A inadimplência do banco subiu muito. Então, o lucro dele foi sendo comido. Então, assim, a gente já sabia que o resultado do Bradesco seria um resultado ruim, porque, de fato, nos últimos 2 anos ele vem apresentando resultados ruins, né? Problemas de inadimplência, quedas na margem. E aí, nesse resultado de agora, a gente já pode dar uma forçada e falar que a inadimplência está melhorando, né? Começou a melhorar, que chegou num pico em junho e já está caindo, mas, de fato, é uma inadimplência alta. Aí, o lucro do banco no trimestre foi de 2,9 bilhões, um aumento de 80% versus o quarto trimestre de 2022, mas aí vale lembrar que esse quarto trimestre do ano passado foi um trimestre muito ruim, e apesar do avanço, o resultado frustrou a expectativa do mercado. O mercado estava esperando um lucro de 4,8 bilhões. No ano, o banco teve um lucro de 16,3 bilhões, que é um lucro anual de mais de 16 bilhões, né? Não é como se o banco estivesse passando fome. Mas assim, a gente está falando da metade do lucro do Itaú, por exemplo. Sendo que esse foi um lucro 21% menor versus 2022 e foi impactado principalmente justamente pela contração da margem financeira e pelo aumento das despesas com PDD. E aí lembrando que 2022 já não tinha sido resultado muito bom. Então, sim, o resultado do Bradesco está pesando, né? Margem contraindo, lucro caindo. Então, não, o mercado não gostou, a ação do Bradesco despencou, né? Caiu 16% em um único dia, e a queda foi tão alta que o BTG superou o Bradesco em valor de mercado. Só que aí é aquilo, né? O resultado do Bradesco é fruto de uma coisa que eu venho falando desde 2021. É só pegar os meus vídeos anteriores que aparece que eu tô falando isso lá. O Bradesco foi tomando uma série de decisões ruins com relação a aumento de inadimplência, né, emprestar dinheiro para quem não devia, e com relação a não inovar. O resultado de agora é um claro reflexo dessas decisões. Só que agora, diferente do que estava acontecendo, por exemplo, no começo de 2023, eu sinto que o Bradesco está acordando. Você pega o resultado do quarto trimestre, né, o release, e dá uma lida, o discurso é de plano de reestruturação, de reestruturar a companhia, eles sabem que tem que mudar, que não dá para continuar assim. Agora, a gente já teve o CEO mudando, né? Se eu não me engano, ele mudou dezembro do ano passado. Agora, começo de ano, já estão mudando de diretoria também, que era uma diretoria muito inflada. Estão mudando os executivos. Então, sim, a companhia está mudando, já está passando por um processo de mudança. Quando que essa mudança vai refletir no resultado? 2025. Ah, Mariana, mas está muito tarde, não dá mais. A gente está falando de uma empresa que está lucrando 16 bilhões de reais no ano. Se ela quiser correr atrás, ela consegue correr atrás. Então, assim, a ação do Bradesco cair 16% num dia, eu vou ser bem sincera, eu aproveitei para comprar. A ação se compra ao som dos canhões, né? Não dá para saber de fato o que vai acontecer no futuro, a gente não tem bola de cristal, mas se esperar até 2025 para comprar e até lá o resultado já vier menos machucado, talvez você acabe perdendo uma oportunidade. E uma coisa que eu vou mostrar agora no final do vídeo é que com essa queda, né, com esse medo do mercado que teve agora, de fato, a ação do Bradesco é uma das que está com múltiplos mais baixos. Porque, de fato, agora, no presente, tem bancos bem melhores que o Bradesco. Mas o mercado sabe disso. Eles já colocaram no preço. Então, a gente tem que pensar nisso quando vai falar de investimento. Mas vamos lá, seguindo. Banco do Brasil, como eu falei, foi outro puta resultado. Ele vem pareando com o Itaú nos últimos anos em termos de rentabilidade. Eles tiveram no quarto trimestre um lucro acima do esperado pelo mercado, de 9,4 bilhões. E quando a gente olha pro ano, em 2023, o lucro cresceu 11,4%, ficando em 35,6 bilhões de reais. Um recorde histórico no Banco do Brasil, sendo o mesmo lucro que o Itaú teve no ano. Ah, Mariana, mas como que pode o Banco do Brasil ter o mesmo lucro que o Itaú, ter o mesmo resultado, mas o Banco do Brasil tem metade do valor de mercado que o Itaú? O preço sobre o lucro do Itaú está 10, enquanto o preço sobre o lucro do Banco do Brasil está 5. Eu já comentei sobre isso aqui no canal, A grande verdade é que no Brasil, risco político pesa e isso fica no preço. A previsibilidade que o Itaú vai manter esse desempenho, esse crescimento, que a gestão vai continuar com a mesma estratégia, que não vai fazer merda, não tem outra forma de falar,
essa previsibilidade é muito maior do que a gente tem com o Banco do Brasil. Enfim, não vou me alargar sobre isso aqui, né? Eu tenho um vídeo que eu falo especificamente sobre risco político, recomendo que vocês vejam. Mas a gente sabe como a banda toca aqui no Brasil, né? A gente já teve petroleira que deu prejuízo por causa de intervenção política. Então, mesmo tendo um ótimo resultado entre os pares, ele acaba sendo mais descontado, normal. Mas, enfim, de fato, o resultado impressiona, né? Tanto do Banco do Brasil quanto do Itaú. A gente está falando de dois bancos gigantes e que continuam crescendo, impressionante. Mas no caso do Banco do Brasil, vale comentar que a gente viu as despesas de provisão aumentarem nesse resultado de agora. Aumentou 33% comparado com o terceiro trimestre de 2023. E a inadimplência também aumentou. Então, assim, alguns pontos que tem que acompanhar, mas não tira o mérito do resultado ter sido impressionante. E, por fim, vale comentar que o banco vai fazer um desdobramento de ações. As ações vão ser desdobradas na proporção de 1:2. Isso tende a trazer mais liquidez para o papel, né? Você tem mais ação em circulação por um preço menor, mas só para deixar claro, porque o povo é meio maluco, não é só porque você está aumentando o número de ações em circulação que você vai criar valor de mercado para aquela companhia magicamente. Né, o valor da ação vai cair de forma a compensar e, por exemplo, o valor de provento a ser pago por ação também vai cair pela metade, né, já que ele vai ser dividido numa base de ações maior. Mas, enfim, continuando o vídeo, queria fazer uma menção simbólica a BB Seguridade, que é um papel que eu tenho, né, e que costuma impressionar, impressionou novamente. Ele lucrou 2 bilhões no quarto trimestre, uma alta anual de 14%, e anunciou 2,45 bilhões em dividendos. Acho que todo mundo sabe a fama de BB Seguridade, conhecido por ser um ótimo pagador de dividendos. Falando do resultado, melhorou em praticamente tudo. Não vou me alongar aqui porque o vídeo já tá longo. Além disso, falando rapidinho de Santander, ele teve lucro líquido recorrente de 2,2 bilhões de reais, né, no quarto trimestre, alta de 30,5% versus o quarto trimestre de 2022. Vale comentar que eles anunciaram recompra de ação, né, sempre interessante de acompanhar. De outros destaques, vale comentar o Banco Inter, né, que não tem um lucro de um Itaú, não tem um lucro de um Banco do Brasil, mas teve o lucro recorde. Ele lucrou 160 milhões no quarto trimestre, um resultado bem mais tímido que os bancões, mas a gente está vendo o número de clientes crescendo. Não é uma ação que eu tenho, mas fica aqui o comentário. Para terminar, eu queria falar dele, o BTG. Me atrevo a dizer que esse foi o resultado que mais impressionou o mercado, e inclusive quando o resultado saiu, teve muito influenciador que começou a chamar o BTG de melhor banco do Brasil. E assim, o BTG é um banco incrível, né, realmente, mas ele tem alguns diferenciais importantes que precisam ser comentados, até pra gente não colocar ele 100% na mesma casinha que Itaú, Bradesco, Santander, que são bancos comerciais. O BTG é, na sua maior parte, um banco de investimento. Como assim? Ele dá crédito, ele tem gestão de ativo, ele empresta dinheiro, mas ele tem uma conexão muito forte com o mercado de capital também. Ele foca nessa parte de mercado de capitais. Então, o que ele faz? Ele dá suporte para as empresas para reestruturação de dívida, ele dá suporte para fusão e aquisição, ele ajuda com o processo de IPO. A empresa, quando ela vai listar a sua ação, ela tem um grupo de bancos que acabam dando suporte para ela nesse processo. E o BTG é muito bom nisso. Então, se você voltar lá para 2021, para aquela série de IPOs que teve, se você for ver lá nos documentos que as empresas enviam para o mercado dos bancos que ajudaram, o BTG sempre aparece e geralmente como líder, como coordenador líder, como coordenador da oferta. Então, assim, ele é um banco que ele tem muito contato com empresa, principalmente. Então, outro exemplo, no ano passado, desde o ano passado, tem várias empresas que estão mandando assim, comunicado ao mercado, mudança de escriturador. Justamente mudando o serviço de escriturador para o BTG. Então, entendido isso, entendido as características do BTG, os serviços que o BTG oferece. Qual é a segunda coisa que a gente tem que entender? O BTG está crescendo muito. Receita e lucro aumentando enquanto estão ganhando market share. Ou seja, estão conseguindo expandir, estão conseguindo crescer enquanto ganha lucro, enquanto lucra mais. Agora, em 2023, o lucro foi de 10,4 bilhões, um aumento de 25% versus 2022, e no quarto trimestre de 2023 versus o quarto trimestre de 2022, o lucro aumentou mais de 60%. Resultado acima do esperado pelo mercado e que impressionou muita gente, como eu comentei. Só que aí vem, falando de ações, falando de investimento. Tudo isso que eu falei aqui para vocês não é segredo para ninguém.
O mercado sabe tudo isso que eu falei. O mercado sabe que o Itaú é um banco absurdo, que não para de lucrar. O mercado sabe que o BTG está crescendo e está lucrando enquanto cresce. O mercado sabe que o Bradesco está com problema. E tudo isso reflete nas ações. Então, por exemplo, as ações do BTG nos últimos 5 anos subiram mais de 330%. E aí vem a pergunta, será que tá caro? No momento que eu gravo esse vídeo, o BTG tá com PL, né, um preço sobre lucro, de 14. Ou seja, ele está sendo negociado a 14 vezes o seu lucro. Demoraria 14 anos para recuperar seu investimento, caso o lucro se mantenha constante. Itaú tá com preço sobre o lucro na casa dos 10, Bradesco na casa dos 9, Santander na casa dos 13. Por que as pessoas iriam investir no BTG, que está com um múltiplo maior enquanto o lucro é menos? Ou seja, está mais cara. A tese para se investir no BTG é uma tese de crescimento, né? Como eu falei, ele vem crescendo muito e o mercado tem uma expectativa que esse crescimento se mantenha por mais tempo. Enfim, o objetivo do vídeo era esse, né? Fazer um resumão do mercado, falar um pouquinho sobre o resultado de cada empresa. Obviamente que não dá para destrinchar, né? Teria que fazer um vídeo específico sobre aquela companhia. Mas enfim, só para passar um pouquinho do gosto do setor para vocês. E aí, fazendo um resumo muito rápido. Itaú e Banco do Brasil atualmente são os bancos mais lucrativos, quando a gente vai realmente olhar o lucro final, né, o lucro total. Bradesco está com esses problemas no resultado, na inadimplência, mas não está inovando, não está crescendo. Mas está barato em comparação, ele se descontou muito agora nesse último mês, nessas últimas semanas. Então assim, tem banco muito melhor? Tem. Mas são mais caros. Então você tem que pensar nisso, essa questão do múltiplo versus o banco, né? Do qualidade do banco em si versus o preço. E BTG na outra ponta, né? Que é um desses bancos novos que estão crescendo e lucrando muito, mas em comparação o mercado todo está namorando e está com o múltiplo mais puxado. E dessas empresas que eu falei aqui hoje, quais que eu tenho na carteira, para ser completamente transparente com vocês. Hoje eu tenho Itaú, BB Seguridade e Bradesco, que eu comprei agora na queda. Fiquei devendo o resultado no Nubank, que vai sair no dia 22. Talvez eu faça um Reels, um TikTok comentando, fale sobre no Instagram, então vai lá me seguir. Deixa um like se você gostou, comenta o que você achou e até o próximo vídeo.